graduada em educação corporativa, especialista em coach de carreira, atua com consultoria organizacional e mentoria individual para assuntos de carreiras há 8 anos. E o tema de hoje é o seguinte: impulsione sua carreira, estratégias para crescer e se destacar profissionalmente. Um tema muito bom em tempos que as pessoas não querem ser CLT. E então vamos de dicas, né, Aline? Seja bem-vinda, obrigado pelo convite, por aceitar o convite, agenda. Nós tivemos que cancelar um dia por causa de chuva, mas faz parte, certinho? Então vamos lá. Fala um pouquinho aí pra gente do início da carreira da Aline, de onde a Aline quais são os principais desafios. Com certeza, obrigada pelo convite, Renato. Sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo. Bom, eu me formei em psicologia, né? Então eu sempre gostei muito dessa parte de treinamento, desenvolvimento, atuava lá com RH, recrutamento e seleção, então eu fiquei bastante tempo nessa área. Porém, eu colocava os candidatos nas empresas ali, eles, né, selecionavam, aprovavam aquele candidato, se tornava um profissional, e eu percebia que era questão de pouco tempo, aquele bom profissional saía da empresa. E aí, sucessivas vezes, eu fazia processos, empregava a pessoa lá na empresa e ela saía. Eu fazia um trabalho de recrutamento e seleção terceirizado, né? Então, eu não acompanhava a rotina da empresa. E foi nesse momento que eu comecei a me questionar: o que acontece dentro das empresas que esse profissional não fica lá, não fica muito tempo, não passa da experiência? E fui começando a entender sobre clima organizacional, sobre cultura, sobre a influência, né, negativa, muitas vezes, que um líder mal preparado exerce sobre um profissional. Então, isso tudo há 8 anos atrás. Foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre treinamento, desenvolvimento, e depois as práticas de consultoria organizacionais, e foi assim que eu caminhei, que eu trilhei aí um caminho para que eu fizesse o trabalho que eu faço hoje. Muito bom. E esses desafios do dia a dia organizacional é difícil a gente entender, né? Porque tem toda uma questão que envolve, além, igual você falou, da questão da cultura, a gente vem batendo, os últimos convidados, eles vêm trabalhando muito essa questão da cultura, da questão da liderança, né? Do ambiente organizacional ali, né? Então, às vezes, a pessoa acaba não ficando na empresa por vários outros motivos, né? Que às vezes a gente não tem, estando dentro da organização, e isso acaba, querendo ou não, atrapalhando, né? E sem contar, Aline, a gente tem todo o investimento, né? Na verdade, eu vou falar investimento, o custo, seja como queiram, né? Até você fazer todo o processo seletivo, né? Fazer a inserção dele ali, né? Fazer que vocês chamam de integração, né? Entender, deixar ele preparado, a empresa treiná-lo, deixá-lo apto, né? E a hora que ele está começando a entender como que funciona a empresa, aí acontece alguns motivos, né? E essa pessoa acaba enfim, ficando na empresa, né? Seria mais ou menos isso daí, né? Sim. E como que você hoje, o Aline, você trabalha essas questões, né, junto com as empresas, né? Essa importância de manter, né? Porque hoje em dia, né? Eu estava até hoje, acho que vai amanhã sair um post na minha newsletter falando sobre essas questões, né? Das dificuldades que as empresas têm de fazer a contratação de um perfil ideal, né? Às vezes ele não chega preparado, a empresa tem que prepará-lo, né? Ele não chega com uma boa formação, enfim, né? Isso daí a gente deixa para um outro momento, mas é só para ilustrar a dificuldade que essas empresas, de uma forma geral, né, acabam
tendo? Sim, geralmente quando eu inicio um projeto de consultoria dentro de uma empresa, eu preciso entender qual é o objetivo macro da empresa. Então, quais são as metas dela, o que que essa empresa colocou, ela estabeleceu lá no planejamento estratégico, né? E quando não tem o planejamento estratégico, eu desenvolvo junto. Por que que isso é importante, né? Porque assim, as metas, a visão daquela empresa, o planejamento estratégico é a ponta da pirâmide, né? Então, é para lá que todos nós devemos olhar, tanto eu como consultora, quanto os profissionais, né? Quando a gente vai contratar alguém, precisa estar engajado, né? Hoje as empresas usam a terminologia de fit cultural, precisa ter uma sintonia entre aquele candidato e a cultura da empresa, os objetivos. O que acontece, Renato, é que muitas empresas não definem as próprias metas, não definem o planejamento estratégico e vai contratando de acordo com o que acha que é correto, entende? Então, assim, além da gente definir o perfil ideal para uma vaga, o comportamento, competências de um candidato, é importante entender também o impacto dele no todo para o resultado. E muitas vezes, muitas empresas já pediu para mim o recrutamento, seleção de profissionais sem essa base. Aí a gente seleciona com base, por exemplo, na característica comportamental, na experiência anterior profissional, currículo, e coloca lá. E não faz essa sintonia, esse fit entre o candidato e as metas da empresa, o que atrapalha também todo esse processo. Então, é legal a empresa ter em vista o que ela deseja, né? Sim. Deixa eu pegar aqui. E, na verdade, Aline, também, né, aí vai entrar um pouco mais da minha expertise, que eu falo da questão da reestruturação da empresa entender. Exemplo, ficaria muito mais fácil se essa empresa tivesse um modelo básico de gestão. Então, assim, se ela tivesse lá e é um assunto que eu vou até abordar nos próximos, né? A importância da hierarquia, né? Então, cada um no seu quadrado, né? E quando você tem isso definido, o que é definido? Perfil da vaga. Para que você vai contratar? Descrição da vaga. Às vezes, o líder que vai contratar, ou diretor, ou gerente, ele não sabe nem como solicitar. Porque ele não tem o perfil, porque a empresa ela não está alinhada, ou ela não tem uma estrutura básica. Que aqui eu não estou falando de inventar a roda, não. Eu estou falando de ter esse planejamento básico aí. É de ter a pirâmide de quem manda, quem não manda, quem busca quem não busca quem, enfim. Quem que eu direciono, quem eu não direciono. É só isso. Ter o livrinho lá de direitos e deveres, né? Que muita empresa não tem, ou tem e está desatualizado. Esse livrinho que a gente chama, né? Eu chamo, cadê o livrinho de direitos e deveres? Esse livrinho ele tem que estar atualizado com as leis mudam muito rápido, então tem que buscar um advogado trabalhista, né? Então, se você tem isso daí tudo amarradinho, fica muito mais fácil para solicitar para a Aline o perfil da vaga, fica muito mais fácil, porque senão assim, você perde muito tempo. Aí você perde muito tempo na contratação, você perde muito tempo na integração, você perde muito tempo para ele dar o retorno. E aí, a hora que ele está começando o retorno, ou na fase. Eu presenciei várias vezes até. E no meio do caminho, o cara desiste. Fala assim: não. A empresa é assim, não vou. Então, se você tivesse passado isso para ele antes, a regra do jogo, melhor dizendo, ele ficaria mais fácil para você, né? Com certeza, com certeza. E exatamente por isso que eu fiz essa transição de carreira, né? Dessa atuação de RH que eu fazia para uma consultoria mais nível macro mesmo, porque não é só uma questão de contratar o profissional correto, né? Como você falou, às vezes a pessoa sai no meio do caminho, a hora que ela está começando a entender um pouquinho mais sobre a empresa, acontece algo ali. Então, esse trabalho de consultoria é uma visão macro da empresa, e toda empresa que eu atendo, né, o meu público-alvo são as pequenas e médias, eu atendo também os empresários, os donos da empresa, ou os diretores, ou quem está acima ali no negócio, porque sempre falo, né, quando a gente fala em saúde da empresa, tudo começa com essa ponta da pirâmide. Então,
o que esse empresário quer para a empresa? Às vezes ele quer uma coisa que nem ele consegue executar. Então, eu trabalho esse todo aí justamente com foco também na retenção desse talento, no desenvolvimento dele, né? Para que esse trabalho seja efetivo e duradouro, né? Sim. E aí, a gente tem que, eu entendo também, e acredito que você, tenho certeza que você entende também, que essas empresas, às vezes não, na maioria das vezes, ela começa pequena. E aí o que acontece? Ela vai criando, ela vai encorpando, né? Às vezes o próprio dono da empresa, ele tem um perfil empreendedor, mas ele não tem um perfil de gestor, um perfil de liderança. Então aí o que acontece? Ele precisa de alguém que dê orientações, né, para que a empresa dele perdure por muito tempo. Porque é muito comum a empresa crescer e ela chegar no momento ela desandar. Então, é de extrema importância que essa empresa ela tenha uma gestão, em certo momento, profissionalizada. Então, que busque profissionais que dê condição, né? Aqui, eu sempre digo e sempre e sempre vou falar e sempre vou comentar. Eu sou um eterno aprendiz. O Renato não sabe tudo, tanto que eu tenho listas de livros que estão que estão para leitura, né? Em alguns casos a leitura é tão complexa que a gente faz uma segunda leitura para entender, e aí a gente entende de uma outra forma. Então, eu sou um interno aprendiz, tá? Então, aqui, o Renato sabe tudo. Não sabe. Tem 25 anos de consultoria? Tem, mas tem muita coisa para aprender, né? Mas só que, assim, a gente tem que entender que pessoas, igual o Abílio Diniz fala, que as empresas, seja qual for o tamanho, e qual for o segmento, ela é feita de pessoas e processos. Então, assim, se o problema não está no processo, está nas pessoas, né? Então, um líder despreparado, quando eu falo despreparado, às vezes ele não tem conhecimento, né? Ele é empreendedor, mas às vezes ele não tem conhecimento para fazer uma gestão, não tem jogo de cintura para fazer um gerenciamento de conflito, e aí ele se perde. E aí ele tendo uma Aline, né, ao lado dele, e aí eu vou falar da questão, tendo a Aline como mentora desse profissional, eu tenho certeza absoluta, juntando a expertise que ele tem de empreendedorismo, enfim, de tudo que ele tem, e estando com uma mentora ao lado, que hoje em dia eu acho de extrema importância que você tenha alguém, né, para te direcionar, é de extrema importância. Então, né, como que você faz esse trabalho, né, de mentoria individual com esses empresários que são empreendedores e que, às vezes, ele não tem conhecimento, e eu sei também que, às vezes, tem dificuldade de a gente colocar na cabeça desse empresário da importância de ter alguém, né? Ninguém vai roubar a ideia dele, ninguém vai tomar a cadeira dele, mas de extrema importância que ele tenha uma pessoa que dê a direção, que saiba lidar com essas dificuldades. E como que a Aline faz esse trabalho? Você citou muito bem, né, Renato, quando você falou sobre aquele empresário que começou pequeno o negócio dele, se tornou uma empresa, né, de repente, que hoje gera frutos melhores ali, resultados maiores, né, e é exatamente esse empresário que eu atendo. Então, assim, muitas vezes, quando ele pensa no processo de mentoria, ele já está na dor, né, ele já está sofrendo de alguma maneira, ele sabe que a gestão dele não é assertiva, como você falou, ou que a liderança dele, enfim, ele não sabe exercer esse papel de líder, ele mistura muito pessoal com profissional ainda, ou, de repente,
repente, ele começou um negócio lá com algo que ele ama fazer e deu muito certo, só que ele não tem uma visão estratégica, ele tem uma visão mais operacional. Então, o meu trabalho junto com esse empresário é justamente entender um pouquinho, né, sobre as ansiedades, as inseguranças que ele está vivendo de todo esse processo de expansão da própria empresa dele. Depois, a gente começa a entender o negócio, onde ele quer chegar, né, o que ele precisa ainda desenvolver para que ele tenha melhores resultados na atuação dele, porque, de repente, quando o empresário tem um negócio pequeno, ele está no controle de tudo, mas depois, não, ele perde esse controle, ele começa a contratar pessoas que ele não sabe o que está fazendo, muitas vezes que ele nem conhece, e essa insegurança, essa falta de controle, gera uma instabilidade emocional muito grande no empresário. Então, nisso também eu atuo. Então, eu ajudo esse empresário como pessoa, como profissional, como empresário, como líder, como gestor. É um trabalho de formação desse empresário para que ele consiga exercer bem os papéis dele com o menor impacto emocional possível. Porque quem geralmente começa um negócio do zero, ou que precisou, né, trilhar um caminho ali mais de galgar o próprio dinheiro e tudo mais, né, não tem uma questão de herança ou algo assim, esse perfil de pessoa tem uma tendência a não confiar muito nos outros, a ser muito controlador com os próprios processos. Então, como você falou, eu entro numa empresa não é para tirar ideia ou nada assim, é justamente para direcionar aquele empresário, porque toda a equipe, até o trabalho que eu faço depois com o time, vai depender muito das decisões e da mentalidade desse empresário. Então, se ele está desajustado, equipe desajustada. Se esse empresário está alinhado com o próprio propósito da empresa, a equipe também se alinha. Então, é um trabalho bem sistêmico, assim, né? Tudo tem relação. Sim, e eu falo sempre que é o seguinte, você delega ou delarga? Exatamente. Né? E uma das coisas também que assim, a gente, eu vejo muito isso também em alguns podcasts que eu tenho assistido, em alguns documentários, essa dificuldade, né? Essa dificuldade do empresário, né? Ele sair do operacional e ir lá para o estratégico, né? Então, ele não confiar, por quê? Porque ele quer estar em tudo, mas ele não consegue. Então, e ele tem também, igual você falou, essa dificuldade de delegar ou até confiar em outras pessoas, né? Então, assim, será que o cara não vai roubar a minha ideia? Né? Então, às vezes ele precisa, né? Às vezes ele precisa não, né? Ele precisa dessa ajuda, desse acompanhamento. E eu falo que, né, no caso de consultoria, eu sempre bato na tecla seguinte, que o consultor tem prazo de validade. A gente tem hora para entrar, a gente tem data para entrar e data para sair. Porque senão daqui a pouco a gente vira um funcionário CLT, a gente tem que saber, né, separar isso daí. E tem muita gente que não separa. Então ele às vezes, domingo à noite, ele tá lá com uma angústia, ele pega o telefone e liga. Então a gente tem que entender que ele tem fragilidade, que ele tem dificuldade, mas a gente tem também separar essas questões, né? Eu falo sempre a questão da síndrome do fantástico. Você já ouviu falar síndrome do fantástico? Você nunca ouviu falar? Síndrome do fantástico foi o seguinte, foi um professor que, inclusive, foi um professor meu da pós-graduação. Ele vai estar no podcast agora em setembro. Chama Marcelo Plains, da pós-graduação. Ele falou o seguinte, o que é síndrome do fantástico? A hora que começa a tocar a música do Fantástico e subir as letrinhas, o cara já falou assim, putz, já é segunda-feira, o cara entra em desespero. Então eles chamam de síndrome do Fantástico, né? E aí mas assim, é uma brincadeira, né? Mas assim, às vezes o próprio empresário, ele sofre muito no domingo, porque o empresário por si só ele é sozinho. E aí chega aos domingos, ele fica mais sozinho ainda. E às vezes ele não tem ninguém para conversar e ele fica, enfim, né? E aí, Aline, fala um pouquinho da importância, né, que esses profissionais, né, esses empresários, né,
eles precisam. Na verdade, é o seguinte, eu vou juntar duas perguntas numa só. A importância do networking e o entendimento, né, da importância das soft skills versus hard skills para compor essas organizações. Então, assim, por que é importante eu ter networking? Porque só para ilustrar esse contexto, eu falo assim, tem muito empresário que acha que ele tem concorrente, mas ele tem que parar com esse mito. O cara não é concorrente dele, o cara tem espaço para todo mundo. Ele poderia se juntar às pessoas do segmento, eu falo muito isso, e trocar as dores, trocar experiências. Não estou falando para contar estratégia, mas vai lá e conta dor. Ó, como que você resolve isso? Como que você faz disso? Conta a sua história. Meu, faz um brainstorm entre eles ali, um bate-papo, um café da manhã. Ó, vem aqui na minha empresa, mas assim, eu sei que isso é difícil acontecer, mas eu sempre bato nessa tecla. Você, ó, bicho, quem vai entender melhor que você o seu segmento é seu concorrente. Seja ele maior ou ele menor. Se ele for menor, você vai contribuir. Se ele for maior, ele vai contribuir com você. Vai lá e troca ideia com ele. Ou busca informação de quem já trabalhou nesse segmento, enfim. Mas aí deixa a palavra com você. Fala pra gente da importância desse network, a importância hoje dentro dessas organizações a quais você cuida, né? Da importância da soft skills e da hard skills. Sim. Até aproveitando isso que você trouxe, né, do empresário, da importância dele se relacionar com concorrentes e tudo mais, né, que eles falam muito essa palavra concorrente. Eu sempre falo assim que são parceiros, né, porque Parceiros de às negócio. vezes, né, a pessoa, no nosso caso, né, a gente trabalha com consultoria, mas assim, a essência é de cada um. Então, o cliente, ele vai sempre se identificar com a essência, né, de cada um de nós. Então, às vezes, um cliente gosta da minha essência, não gosta da sua, gosta da sua, não gosta da minha. Então, assim, não existe uma concorrência, existem várias pessoas com o mesmo propósito agindo no mundo, né? Então, o planeta é muito grande, então, assim, não dá para uma pessoa só fazer tudo. Então, essa ideia do concorrente já cria uma barreira, né? E aí, nesse contexto ainda, falando de skills, né, de competências comportamentais, hard skills, soft skills e networking, é importante que esse empresário faça também uma avaliação das competências dele, porque muitas vezes esse empresário, ele sabe muito bem sobre o negócio, mas ele não sabe se relacionar. Ele não sabe se abrir, ele não sabe chegar numa roda de conversa e falar sobre a própria empresa, ou de repente ele não consegue vender o que ele faz. Então, assim, tudo isso é importante que a gente desenvolva antes desse empresário também ir para um networking, porque o networking ele vai abrir portas, ele vai facilitar muito a vida desse empresário como um todo, tanto a empresa, quanto investimentos, quanto parcerias, aprendizado, né, projetos novos. Só que tanto o empresário, né, falando também de funcionários, quem está dentro da empresa, é importante que tenha esse desenvolvimento das skills aí, das competências comportamentais e técnicas, para que sinta segurança, porque como você falou, a pessoa já está diante, entre aspas, de um concorrente. Às vezes você precisa buscar uma expertise, fazer uma pergunta, trocar um conhecimento. Se essa pessoa não está segura de si, ela não vai fazer, e às vezes perde uma grande oportunidade. Então, skills, as competências, elas estão diretamente ligadas à habilidade de networking também. Sim. E uma das coisas que também eu bato muito nisso, da importância de ele participar de feiras do segmento. Ó, sua empresa é uma padaria média, uma média padaria, ou tem 2 padarias? Meu, se tiver uma feira em São Paulo ou na capital que você está, participe dessa feira, vai buscar tecnologia, vai conversar com quem está mais no mercado, né? Então, eu acho que faz sentido. Uma outra coisa importante também, hoje em dia, tá fácil, porque tem muito podcast educativo, tem muita gente boa que eu acompanho, tá? Tem muita gente boa, falando sobre gestão, falando sobre sociedade, enfim, é só procurar que tem. Se não tem podcast, tem
tem filmes, tem documentário, enfim. Então, assim, tem um conteúdo muito denso hoje, né? E ainda eu falo, né? E aí eu bato na tecla, bicho, e aí? Qual foi o último livro que você leu, né? Então, assim, e hoje tá fácil, tem até o audiobook, se você for no... Eu estudei muito assim, quando eu lecionava em outra cidade, eu escutei muito livro, não dava tempo para ler, então o que eu fazia? Eu baixava o livro no pendrive e ia escutando o livro, audiobook, desde sempre. Então o que acontece, né? Então, outra coisa, Aline, é assim, ninguém sabe tudo. Então, só para você ter uma ideia, boa parte dos profissionais, boa parte, eu vou falar, ou aqueles que nasceram com o dom, mas boa parte, eles não sabem vender. Exemplo, eu venho desde 2016 estudando sobre venda online, como vender consultoria, e estou aprendendo ainda, cada dia acontece uma coisa. Então, assim, como fazer isso, como fazer aquilo, ler, inclusive estou lendo até um livro, vou dar esse aqui, ó. Chama Demanda Infinita, chegou esses dias aqui, ó. Estou lendo esse livro, né? Thiago Reis. É um baita de um cara, assim, é um cara que, quando fala no Brasil de venda, é um cara excepcional. Eu estou lendo, assim, e a gente não aprende na faculdade. Se você pegar, exemplo, ó, e eu já falei isso lá atrás, diretor, ó, advogado não tem curso, médico não tem disciplina de vendas. Você teve disciplina de vendas na sua Nem graduação? pode, a psicologia nem pode vender, né? Então eu tive que fazer outras formações complementares da área Para aprender a empresarial vender, para poder aprender a vender. vender. Você entendeu? Então, assim, área organizacional, né, empreendedorismo, não tem, sabe? É outra disciplina, questão de liderança. Não tem, não tem. Não, O profissional, eu falo que as instituições, de uma forma geral, ela não forma um profissional para o mercado. A gente tem que depois buscar essas, né? E aí a gente tem que buscar. Então, por isso que eu falo que nós somos um eterno aprendiz. E as questões de feedback? Como que você trabalha essas questões, né, da carreira, do crescimento profissional dentro das organizações? Como que você trabalha isso, Aline? sim. Eu sempre explico assim, né, pro time que eu atendo, né, porque além do empresário, também atendo todo o time ali, né, de liderança Sim, e tudo sim. mais. Dentro desses times, eu sempre explico a importância da hierarquia e da referência, né, nós somos seres humanos que precisamos de referência, e isso já começa dentro de casa, né, pai e mãe são as maiores referências, ou de repente quem cria essa criança, então, isso é muito essencial para a nossa convivência diária. E o feedback, ele faz parte dessa referência, né? Então, quando um profissional, ele recebe uma orientação, se o que ele está fazendo está ok ou não, isso ajuda demais a aumentar o resultado dele. E é um item que as empresas ainda, os líderes, né, os gestores ainda pecam muito, ainda negligenciam muito, porque eles não se preparam para dar feedbacks, né? Aquela comunicação não violenta, do jeito de se falar, né? Dar um retorno negativo, reforçar o positivo, são coisas muito básicas, mas que muitas empresas não fazem por falta de preparo mesmo, né? Simplesmente acha assim, se ele fez um bom trabalho, não estou falando nada, ele deve saber que tá ok. Não, né? A gente tem um autor que eu gosto muito, que é o Jacob Petri, e ele fala, né, o óbvio que ignoramos. A gente não pode negligenciar o óbvio, e o feedback entra no óbvio, né? Sim. E aí, o que acontece? Isso aí vai mais para a sua parte, mas você fazer uma pesquisa de clima organizacional, entender como está essa organização, né? E entender que ela também tem fragilidade. Quando tem fragilidade, a gente consegue melhorar, né? Porque, assim, e é difícil. Tem empresários que não aceitam que a empresa dele tem problema, tem dor, né? Então, de entrar um consultor,
de entrar uma pessoa de fora, né, para apontar o erro dele, né? Então, assim, até nisso a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Mas só que aí o que reflete? Aí reflete no resultado. Qual que é o resultado, né? Inclusive no sábado eu tive conversando eu tive um evento e estava conversando com. Na verdade, semana passada eu conversei com duas pessoas de mercado. Ele é executivo do Itaú, ele estava passando férias na cidade, encontrei ele é conhecido aqui na verdade, ele é primo da minha. Então, e ele falou, Renato, ó, é assim, assim, assim. E eu tive a oportunidade de conversar com outro executivo, que é uma empresa do segmento de energia, e ele falou assim, ó, as dificuldades que eles enfrentam. Então, assim, executivos, são 6 sócios na empresa. E aí ele falou assim, é difícil a gente aceitar que a empresa não está indo bem. E aí eu perguntei para ele, aí tava até minha esposa do lado, eu converso muito com minha esposa, eu falei assim, quais são as duas dores que você tem? Ele falou assim, esse rapaz, ele falou assim, a primeira dor é o seguinte, eu sempre quero ter mais lucro. E a segunda, eu sempre quero ter menos custo. Então, são duas palavras que aí eu falei para ele, então, mas para você ter isso, você tem que ter uma equipe muito boa, você tem que ter uma estrutura muito boa, você tem que ter um ambiente saudável para ter isso daí. E não são só essas dores. Para você, empresário, são essas duas dores: lucro e diminuir custo. Bacana, mas só que tem mais dores, tem pessoas, tem processos maus, né, definidos, tem processos desalinhados, né? E aí, ainda eu falei assim, agora nós vamos começar a implantar a IA. Tá bom, mas e aí? Você vai implantar IA como? Se dentro de uma organização ela tá uma bagunça. Sim. Processo. Então, assim, antes de você colocar tecnologia, você tem que definir processos, você tem que entender quem está dentro, né? E aí a gente está falando sobre carreira, a gente está falando sobre estratégia, né? Como crescer, como se destacar. Então, assim, só para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa de cada 3 executivos, apenas um está usando inteligência artificial. Estou falando de executivo. E aí, eu vou para o operacional, né? Tem um autor que chama Pedro Calabres, não sei se você já ouviu falar. Eu acho ele sensacional. E aí ele deu um webinar, acho que o mês passado, e foram uma série de 6 ou 7 aulas. E ele falou assim, gente, como que o povo está falando que nós vamos ter um segundo cérebro, IA? Aí ele falou assim, as pessoas não sabem usar nem o primeiro, como que vai usar o segundo? Ele foi sensacional na colocação, né? Eu vou até antecipar que vai sair uma matéria amanhã no meu LinkedIn, né? Falando sobre o analfabeto funcional, né? Existe uma pesquisa do IBGE de 2023 que fala que hoje 29%, né, das pessoas não sabe, elas leem e não entendem. As pessoas não sabem fazer conta. Então, assim, e de quem que é a culpa? Não vou colocar a culpa aqui em ninguém, mas a gente sabe quem é a culpa. Eu estou buscando sempre melhorar. E essas pessoas, esse soft skills, hard skills, na verdade, a gente tem que, cada um tem a sua contribuição, né? Isso é triste falar, por quê? Porque as empresas querem dar um passo que elas não podem. Eu sou da época, o Aline,
que o celular estava chegando. O celular estava chegando. Isso daí foi em 1996. Chegavam na cidade, eram sorteados sem números e as pessoas compravam um aparelho. E eu sou da época do comércio, que meu pai tinha comércio, eles começaram a comprar computador, mas aí se perguntavam, mas para que você vai comprar o computador? A loja aqui do lado comprou e custava um carro na época. Eu acho que você, sim, é bem mais nova esse período, mas só que para você ter uma ideia, eu tava final de semana dando uma olhada no meu LinkedIn e aí eu pesquisando lá, me dei de cara que em 2010 e 2011 eu trabalhei no Sebrae. E eu participei de um projeto que chamava Projeto Varejo Competitivo. E eu atendi mais de 250 empresas em um período de 2 anos, de forma regional. E as empresas tinham computadores em 2010. E aí você perguntava para ele assim, mas para que você quer o computador? Você, mas a loja vizinha comprou, eu comprei também. Mas você não tem nenhum aplicativo, você não tem nenhum software para fazer a gestão, né? O que hoje a gente chama de CRM, né? Você não tem nenhuma, né? Para mandar. Isso estou falando em 2010, o dia que ele faz aniversário, telefone na casa dele, ou para você ligar, ou para você mandar uma mensagem. Na época tinha o tal do telegrama, ou na época também já estava um pouquinho adiantado, já tinha, era usual o e-mail. Eu falei assim, já tinha celular, muitas pessoas já tinham celular, não igual hoje. Mas ela falou assim, não sabia nem usar o Word. Então, e aí vem nessa, né? Aí eu quero automatizar a minha empresa com IA. Não tem nem o processo definido, não sabe nem quem trabalha na empresa, a formatação. A primeira coisa que eu faço, uma das primeiras coisas que eu faço dentro de uma empresa, depois de consultoria, a primeira coisa, assim, eu quero saber todo mundo que trabalha dentro da empresa. Então, eu quero a pirâmide lá, desde o presidente até embaixo, ou o dono da empresa, seja que for empreendedor, e eu quero saber cada função de cada um e a formação de cada um. Então, eu vou vir na próxima semana e eu quero o currículo de todo mundo atualizado. Aí você começa a ver, ou o cara fez um curso técnico e parou, nunca mais estudou, ou o cara fez uma graduação e nunca mais estudou. E aí, a gente fica refém desse pessoal, porque tudo que você propor, tudo que a Aline propor, é difícil entender, porque ninguém tem o olhar de dono. A única coisa que ele quer é saber que no dia do pagamento dele, o salário tem que estar em dia. E aí, vai lá o empreendedor, se não conseguiu atingir, vai ele lá no banco, enfim, né? Então, vai todas essas cai tudo no colo do empresário, do empreendedor, e por fim, né? E aí, eu vou fazer 2 perguntas. Não, vamos fazer uma pergunta primeiro. Vamos fazer uma pergunta. Agora, vamos falar sobre isso daqui. Como que a Aline orienta, agora a gente vai sair um pouco da empresa e a gente vai falar mais sobre a questão da carreira profissional. Como que é o posicionamento da Aline em relação a uma pessoa que procura a Aline e fala assim, eu não estou feliz na empresa, eu quero mudar, porque isso foi até interessante, porque eu fui ler, enfim, tem muita gente que não está feliz no segmento que está, fica falando mal da empresa, mas automaticamente não se desliga da empresa. E ele não quer fazer essa transição de dor. Eu tô numa transição de dor que eu saí da universidade pós-pandemia 2022 por vários problemas, né? Primeiro que a pandemia são 3 problemas, na verdade. Primeiro que foi a questão da pandemia,
Segundo, a universidade, o custo operacional meu para ir até a Presidente Prudente e voltar, que são 120 quilômetros, né, todo dia, então o custo operacional ficou muito grande, e foi a questão das crianças que chegaram no meio da pandemia. Né? Então, eu tenho 2 filhas, então eu optei por essa transição de carreira, tá? Continuo trabalhando como professor, na pós-graduação, então eu tenho essas atividades, mas no meio do caminho eu abri uma empresa, só para você entender. Então, e eu acabei fechando essa empresa também, porque eu tenho o meu propósito de vida ser consultor. Então, ponto. Como que se dá esse caminho? Ou a Aline está dentro de uma empresa e fala assim, procura a Aline e fala assim, Aline, eu não estou feliz aqui. O que eu faço? Então, como que seria a Aline como profissional de orientação de carreira, de transição de carreira? Como que a Aline... porque primeiro você falou sobre a questão da consultoria. Esse é o momento que é um trabalho da Aline. Agora, como que é o outro trabalho? Aí você falou da questão da mentoria e agora eu estou trazendo essa questão, né? Como que é a profissional Aline na questão de direcionamento de transição de carreira, ou às vezes, dentro da própria empresa, a pessoa chega e fala assim, dono da empresa, Aline, eu preciso de uma formação. Como que você poderia me orientar, mostrar o caminho, meio e fim? Como que se dá isso? Explica pra gente um pouquinho, Aline. Primeiro ponto que eu procuro entender com a pessoa que vem para mim falando assim, mas eu não estou feliz no meu trabalho, eu quero fazer uma transição de carreira, é eu entender o que realmente está acontecendo. Então, assim, se o problema está na empresa, está no salário, está na liderança desse profissional que está atuante, ou de repente se é uma pessoa que está desempregada e quer fazer uma transição de carreira, entender se aquele trabalho faz sentido para ela ainda ou não, ou se de repente é aquele profissional que lá atrás, no começo da vida acadêmica, ou até profissional mesmo, não tinha muitas condições financeiras, então fez o curso que acabou, que conseguia pagar, ou entrou numa empresa que acabou contratando ali como primeiro trabalho e ficou no segmento. Então, primeiro preciso entender o caminho que a pessoa fez até chegar ali. E aí, depois, eu trabalho muito propósito, muito conexão com a essência, né? Faço estudo de mercado, falo para o meu cliente também pesquisar, ok, mas antes disso, eu conecto muito essa pessoa à essência dela, porque hoje a gente está vivendo um momento social, né, que as pessoas estão descobrindo que elas podem trabalhar no que elas amam, né, eu tenho esse privilégio desde quando eu me formei, então eu amo o que eu faço, amo minha área de atuação, dentro da minha área de atuação, às vezes eu transiciono, então eu mudo algum foco, mas sempre dentro da minha área, mas infelizmente no nosso país, a maioria dos brasileiros não se deram essa oportunidade de trabalharem com o que amam, porque muitas vezes a pessoa falava do sonho para o pai, para a mãe, para o tio, para o irmão, e aí a pessoa falava, mas isso não dá dinheiro. Então, assim, as pessoas, né, no nosso país relacionam muito sucesso profissional com diploma, com dinheiro. Então, eu desmistifico tudo isso daí e falo com a pessoa, o que você quer fazer? E a gente começa a transição dela, sempre aproveitando os conhecimentos que ela adquiriu anteriormente. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com consultoria. Se em algum momento eu quisesse fazer uma transição para trabalhar com jardinagem, Aline, mas o que tem a ver a consultoria com jardinagem? Tudo. A disciplina, o foco, os procedimentos padrão que eu aprendi com a consultoria, vou aplicar lá também. E aí a gente entra naquele assunto que a gente estava falando das skills. Aí eu aproveito todas as skills. Então, é um trabalho de direcionamento que eu faço, né? Tem profissionais que não fazem assim, só olha mercado, média de salário, tá tudo bem. Mas eu, Aline, trabalho da forma de conectar essa pessoa à essência dela e a partir da essência descobrir a melhor forma de atuação profissional. Entendi. E isso acontece também ali dentro da própria empresa? Ele chegar em você e falar assim, Aline, eu preciso melhorar como profissional. Eu não vou fazer transição de carreira, mas eu preciso fazer uma transição de empreendedor para gestor. Isso é uma transição. Exatamente. Sim, Isso acontece?
Acontece muito, e aí nesse caso eu venho sim com direcionamento assim, não onde a pessoa quer chegar. Então hoje ela tem um nível 1, ela quer chegar num nível 3. Então a gente precisa entender dentro da empresa qual é o plano de carreira dessa empresa, o que esse profissional precisa desenvolver em termos de competências técnicas, comportamentais, quais resultados ele precisa entregar para que ele chegue lá onde ele deseja. Então eu pego esse escopo e desenvolvo, né? Eu trabalho muito com o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual. Então, eu faço esse desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, para preparar esse profissional para galgar ali os processos seletivos internos, né? E acabo também orientando nesse sentido, assim. Já recebia muitos profissionais que falavam para mim, Aline, eu quero sair da empresa, eu já estou lá há muitos anos, eu quero mudar de empresa. Nesses casos, também eu faço uma avaliação. Você quer mudar da empresa ou você quer mudar de cargo dentro da empresa? Ah, mas meu chefe não dá oportunidade para mim. Mas como que é a sua comunicação com esse líder? Como que você está vendendo o seu trabalho? Como que você mostra os seus resultados? Né? Então, eu também direciono nesse sentido. Então, assim, sempre tem uma luz, sempre dá para a gente mudar. Só que precisa mudar com direção certa, porque senão a gente perde muito tempo e muito dinheiro. Né? Às vezes o pulo pode dar errado, né? E isso tanto isso eu acredito, né? Porque mas aí é uma área, mas eu trabalho, enfim, eu não trabalho muito essa área, mas às vezes eu dou alguns pitacos. Então o empreendedor fala assim: "Pai, mas que curso que eu precisava fazer?" Assim, ó, é o seguinte, tem vários cursos, né? Então, o que está faltando? O que você acha que está faltando? Ah, eu não sei fazer isso. Ah, vai fazer um curso de liderança. Ah, vai fazer um curso disso, vai fazer, enfim, né? Mas esse direcionamento é de, e assim, e às vezes é difícil, né? A empresa não dá oportunidade mesmo. A empresa é engessada, a empresa, enfim, fica difícil, né? Agora vem uma coisa que há umas 4 semanas atrás eu fiz eu gravei um podcast com um profissional falando sobre as questões de saúde mental, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que aí você é a pessoa mais indicada porque você é uma psicóloga. Como manter esse equilíbrio? Porque hoje em dia, muito se fala no seguinte, tem até uma pessoa que fala que não existe sucesso desculpa, não existe fracasso a 16 horas de trabalho, de segunda a segunda. Tudo bem, até aí bacana, mas até quando isso? Até quando? Então, como que eu faço esse equilíbrio vida e trabalho? Qual que seria a dica da Aline? O que é a Aline? Porque, assim, eu não vou entrar na questão política, porque eu também, enfim, não vou entrar na questão política, mas o Elon Musk, quando comprou o Twitter, que depois veio virar X, a primeira coisa que ele fez, que tinha dentro da empresa, era aquelas salas de recreação, aqueles locais de entretenimento. Foi a primeira coisa que ele arrancou a nível mundial. Ele falou assim, isso daqui não precisa. Eu venho de uma cultura que a pessoa tem que entrar na empresa e saber que ela tem que trabalhar, ela tem que produzir, ela não tem que descansar. Descansar, ela tem que... É mais ou menos isso a fala dele, mas ponto, eu não vou entrar nas outras questões, tá? Mas como que a gente pode equilibrar isso aí vindo de uma profissional do segmento desse entendimento? Como que a gente pode fazer esse equilíbrio? Para não chegar, e eu chegar depois, né? Depois eu como líder, chegar e falar assim, ó, eu vou ter que afastar fulano porque ele tá com burnout, porque ele tá com isso, ele tá com isso. Como que a Aline orienta o empresário e como a Aline dá a dica para profissionais que estão passando por isso? Então, nós temos são duas perguntas. Como que a Aline se comporta dentro da empresa e como que a Aline dá a dica como profissional?
Legal. Então, para o empresário, eu sempre falo assim: trabalhar demais nunca foi sinônimo de resultado, né? Porque o nosso país, eu sempre falo do nosso país, porque o brasileiro tem uma cultura muito diferente dos outros países. Então, assim, no nosso país, trabalhar bem tem que ser operacional, tem que mostrar serviço, né? A gente posta uma foto da gente numas férias, e aí, nossa, você está tirando férias, aí você está podendo. Então, o nosso país, ele vem de uma cultura, desde lá do Pedro Álvares Cabral, lá do descobrimento, de exploração. Então, é um inconsciente coletivo. Então, assim, o brasileiro acredita que trabalhar demais ele vai gerar resultado, mas não necessariamente, né? O nosso país tem muita gente trabalhadora e tem um grande índice de miséria também. Então, assim, o empresário, ele precisa ser mais estratégico nas ações dele. Então, ser mais estratégico e menos operacional. Assim, ele consegue, com poucas ações, movimentar muitas coisas e ter tempo para se dedicar também à família, às atividades físicas que são extremamente importantes para o resultado do empresário, ao lazer dele, ao futebol que ele gosta de jogar, enfim, a família de origem dele. Então, ele tem várias outras demandas pessoais que precisa dar conta. Por isso que é de extrema importância que esse empresário trabalhe a mentalidade mais estratégica, desenvolva. E para o profissional que está ali atuando no dia a dia de uma empresa, tem um aspecto emocional que eu gosto muito de trabalhar com eles, que é a autocobrança. Uma pessoa que ela não entende que ela tem um limite e ela ainda foi desenvolvida na cultura de um país que fala que ela tem que trabalhar o tempo todo, isso gera o síndrome de burnout, isso gera o esgotamento emocional mental, isso gera o baixo rendimento profissional. A pessoa se cobra demais. Então, assim, entendam, né, profissionais agora, enquanto vocês derem conta, a empresa nunca vai contratar outra pessoa para te ajudar. Então, assim, você quer mostrar serviço, quer ficar 18 horas no trabalho, quer prejudicar seu casamento, quer deixar seus filhos crescerem sem pai, sem mãe, tudo bem. Mas, assim, enquanto você der conta, a empresa nunca vai colocar alguém para te ajudar. E um outro aspecto, você não é o trabalho só, né? Eu trabalho muito a roda da vida como ferramenta complementar lá das atuações, e a roda da vida separa a nossa vida em 12 aspectos principais. A gente tem que dar conta do controle emocional, finanças, profissional, casamento, lazer, espiritualidade, confiança. Então, uma pessoa que tem autocobrança muito exagerada, ela acha que ela tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, que tem que ser intenso. Não, para tudo. Né? A gente precisa trabalhar de maneira inteligente. Então, assim, existem, todos nós temos várias personas, né? Se eu posso explicar assim de uma maneira simples. Nós temos a persona da esposa, do marido, da profissional, da filha, da mãe, da amiga. Tem várias coisas para você dar conta. Então, um pouquinho de cada vez, equilíbrio. Não deixe o lazer para lá, não deixe a sua terapia se você gosta para lá, não deixe atividade física, não deixe controlar a alimentação. Você é o todo. E aí no nosso país também, né, Renata, tem aquela cultura assim, não vejo a hora de eu me aposentar para eu viver a vida. Gente, a vida está passando, então assim, a vida é agora, né? Com o que você tem agora. Então, não adoeça, sabe? O empresário precisa trabalhar mais inteligente e o profissional precisa se cobrar menos, entender que tem limite para tudo nessa vida. Muito bom. O impacto, a gente já até comentou, mas qual que é o impacto da tecnologia, né? Porque tem, assim, nós temos dois lados da moeda. Todo mundo fala que a tecnologia vai retirar muito emprego, né? E outros falam que a tecnologia vai ajudar muitos profissionais, né? Então, como que a gente consegue, né? De novo a palavra equilíbrio, né? Para que essas pessoas fiquem, né? A gente, assim, que região que você tá, ô Aline? Na região de Campinas, São Paulo, todo esse trecho. Tá. Você está perto de Ribeirão, então você está perto, né? Então, assim, você vai entender. Então, lá atrás, eu lembro até hoje, em 2012, veio uma determinação que não podia ter mais queimada. Então, o corte de cana manual tinha um período que não poderia mais, né? Então, não teria mais boia fria. E que falou que essa lei, ela viria e acabaria com a profissão de boia fria. Mas não, de forma alguma. Então, o que algumas empresas fez? Algumas usinas? Porque ia precisar de pessoas para consertar o trator,
para fazer manutenção da terra, enfim. E aí foi, e as empresas, quem quis, as empresas deram oportunidade das pessoas estudarem. Então, exemplo, o trator que é autônomo, pelo menos, ele precisa apertar um botão. E aí aquela pessoa que aproveitou a oportunidade que era boia fria, que sabia ler basicamente, hoje ele fica dentro de um trator com ar-condicionado e 100% autônomo. Ele só precisa ficar ali, ver a temperatura, ver aqui, ver aquilo, mas ele fica dentro do ar-condicionado sem terra. Às vezes ele está mais limpo do que um outro profissional. Então, assim, dentro desse contexto, né, que eu ilustrei, né, que muita gente aproveitou a oportunidade, né, como que a tecnologia pode, né, como a gente equilibrar essa dinâmica? Eu tenho a resposta, assim, eu tenho a resposta, mas eu vou deixar você responder. O planeta, né, e as pessoas estão passando por transformações e mudanças em um curto espaço de tempo, muitas mudanças, né? Então, a pandemia que trouxe mudanças em todos os setores, aí vem as questões climáticas, aí vem as questões da inteligência artificial que está entrando no mercado, aí vem a questão das novas gerações com comportamento diferente. Então, assim, quem sofre, né? Não vou falar só da entrada da tecnologia, né? Quem sofre mediante todas essas mudanças, né, Renato? A pessoa que quer que seja diferente o cenário, a pessoa que quer que seja zona de conforto, a pessoa que não está aberta nem para fazer uma autorreflexão para conhecer a si mesma. Quem já entendeu que a vida é feita de mudanças, vê na inteligência artificial uma oportunidade de desenvolvimento, assim como nesse exemplo que você trouxe. Claro que a inteligência artificial vai tirar muitos empregos, assim como o computador tirou muitos empregos, assim como o Uber tirou muitos empregos, mas ao mesmo tempo geraram também. Então, o Uber gerou muitos empregos, o computador gerou muitos empregos, a tecnologia está gerando, a inteligência artificial está gerando muitos empregos. Então, não é uma questão de, vai deixar de ser, vai, para que venha o novo. Só que aquele grupo de pessoas que ainda está esperando que seja diferente, ainda está dedicando seu tempo a criticar as mudanças que acontecem no planeta, para resistir às mudanças, essas pessoas são as que sofrem. Tá. Então, eu posso dar 3 dicas aqui para quem está nesse medo das inteligências artificiais. Então, assim, ó, eu vou dar 4 dicas que eu estou fazendo. Então, assim, primeiramente, busque cursos que tem um monte de curso gratuito. Então, eu vou dar dois. Então, você entra no Google e pesquisa assim, ó, cursos de inteligência artificial no Google. O Google tem desde o básico até programação. Lembrando, gratuito. Outro que está, sim, mas os cursos são muito bons, porque eu estou fazendo. Microsoft, entra no Google e pesquisa. Curso de inteligência artificial na Microsoft. Você vai lá fazer seu cadastro, é gratuito. E o que é bacana? Ele faz como se fosse tarefa. Ele faz uma coisa de cada vez. Então, você faz um módulo, finalizou para você ir para o outro, para você criar uma expertise dentro do seu tempo. Então, é como se fosse mais ou menos uma Netflix. Você parou aqui e a hora que você vai começar está no mesmo lugar. Essas são as dicas. Terceira dica, tem pelo menos uma meia dúzia de canal no YouTube de especialistas falando sobre inteligência artificial. Falando sobre engenharia de software, falando sobre engenharia de prompt, falando sobre programação, que aí eu não é uma área que eu vou entrar, mas é assim, tem muita coisa pronta. E aí tem um quarto e último, que é os grupos
de WhatsApp. Tem gente que entra no grupo de WhatsApp de futebol, que entra no grupo do WhatsApp, não sei do que. Se você entrar num grupo de WhatsApp, eu estou em três. Fala só de inteligência artificial. Todo dia tem coisa nova. Então eles vêm e dão dicas. Ó, hoje apareceu uma ferramenta nova. Você vai lá e testa. Se tem aderência para você, tem. Se não tem, não. Hoje está mais fácil, né? Então, assim, você não precisa procurar uma graduação, uma pós-graduação. Hoje está mais fácil, né? Mas ficou a dica aí, tá? Então, não se preocupe. Se você estiver preparado, evolua junto. Se você não estiver preparado, infelizmente, você não vai evoluir. Simples assim. Simples assim. E, para a gente finalizar, dicas finais da Aline. Se você pudesse deixar uma única mensagem para alguém que deseja impulsionar sua carreira, qual seria? Sim. Todo esforço que a gente faz na vida, né, a gente investe tempo, muitas vezes recurso financeiro, né, a gente abre mão, às vezes, de acompanhar nosso filho crescer, deixa de ficar em casa, enfim, de fazer coisas importantes para nós. Então, se a gente precisa abrir mão de algumas coisas para ter outras, e falando de carreira, eu recomendo para vocês terem foco, direção, para que todo ato, toda escolha, todo curso que vocês forem fazer, essas dicas que o Renato deu foram excelentes, porque com base em que você vai selecionar qual é a melhor plataforma, qual é o melhor conteúdo, onde você quer chegar, foco. Quando você direciona suas ações para o seu foco, todo aquele tempo investido, você sabe que vai dar mais resultado do que se você ficar toda hora, faço isso, faço aquilo, mudo de ideia, não sei para onde eu vou, o que eu quero e tudo mais. Claro que todos nós temos um momento de experimentação na vida, a gente tem, né, tem que conhecer áreas para ver qual que é, mas a gente chegar a isso a uma altura da carreira ou da idade que a gente quer um pouco mais, de repente, de resultados mais palpáveis, pode fazer com que a gente perca um pouquinho de tempo. Então, assim, para a carreira, de modo geral, né, que são tantos temas, eu falaria, tenha foco, direcione as suas ações, escolha estrategicamente. Se você é brasileiro, já comece a criar o hábito de pensar sobre estratégias e não somente de executar sem questionar as coisas. Isso para a carreira vai fazer você ganhar tempo, vai fazer você ganhar mais dinheiro e, com certeza, trabalhar tudo que a gente falou hoje sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Sim, e aí, só para complementar, né, se você tiver um profissional acima de você e que você tenha condição, eu falo que eu tenho alguns professores. Eu tenho um professor da graduação, que é o Rogério, que eu falo com ele a hora que aperta, e eu falo que ele é meu mentor. Então, ele é meu professor, ele a hora que aperta, eu corro nele. Eu tenho outros professores, eu tenho outras pessoas mais experientes, né? E aí, o que acontece? A gente sabe das fragilidades que a gente tem. Então, o que a gente tem que fazer? Às vezes, a gente tem que... Eu falo assim, ó, se eu ler um livro, eu acho que esse livro vai me ajudar nisso. Então, e hoje, tem uma infinidade de e-book, né? O conteúdo menos denso, mais direto, né? Assim, aproveita isso, né? Assiste um filme que vai... Em vez de você assistir qualquer filme, busque um filme, né? Busca lá dicas de filme que trata tal assunto. Vai lá na Netflix e assista aquele filme, né? Eu assisti um filme semana passada. Eu esqueci o nome dele. Eu tenho até aqui, ó. Eu tenho uma lista de documentário e filme que eu tenho que assistir. Eu assisti semana passada eu assisti uma série que chama Minimalismo Já, tá? O filme ele vai fugir. Eu não vou conseguir falar o filme. Esqueci o filme. Mas assim, tem muita coisa boa. Tem o filme, o documentário do Arnold, que é o Arnold Schwarzenegger.
tem a arte de economizar, meditação guiada, tudo isso dentro da Netflix. Coloquei tudo aqui, ó. Tem o filme O Fundador, tem O Estagiário, tem o filme Joy. São dicas. Aí o que acontece? Você aproveita, estando com a família, assiste um filme e automaticamente você, né, sai um pouquinho mais do seu quadrado, sai da zona de conforto e tenho certeza que você vai ter uma reflexão e um aprendizado do que estão né, querendo passar. Eu falo que esses filmes, esses documentários, eles passam uma série de informações, mesmo que agora eu perdi a palavra, mesmo que oculta, mas ele passa um legado, ele passa um ensinamento, enfim. Tem o documentário Fome de Poder, que é o dono da McDonald's. Assim, tem muita coisa, tem muita coisa. Tem documentário da Coca versus Pepsi, enfim, tem muita coisa boa explicando, né, que não dói, Mas, enfim, chegamos ao final. Eu agradeço imensamente a sua agenda. Eu sei que você, né, como todo profissional, tem agenda super apertada. Gratidão por você entender que naquele dia que nós agendamos, a gente não conseguia fazer porque estava com chuva. E o que eu previ aconteceu. Choveu, caiu energia, eu fiquei sem. E aí a gente ia perder o tempo. Então a gente foi cirúrgico em adiar e hoje a gente conseguiu gravar, né? Muito mais tranquilo. E para quem for assistir posteriormente, aqui embaixo, ó, na descrição, tem os contatos da Aline, tá? Tem as redes sociais. Quem quiser entrar em contato com ela, ela vai responder, né? Seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja por e-mail, tá? Ela vai responder. Então, assim, caso não conseguir falar com ela, eu tenho o contato dela, pode entrar em contato. Renato, ó, eu vi um podcast lá da Aline que falou sobre carreira e eu queria falar com ela, mas não estou conseguindo. Ó, eu vou passar seu contato para ela, ela vai entrar em contato com você, pode ficar tranquilo, tá bom? Aline, de novo, eu agradeço, gratidão mesmo pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e espero que em breve a gente retome algum assunto ou retome algum trabalho, porque eu falo que todo podcast ele tem dois objetivos. Um objetivo é passar conhecimento para a gente aprender, né? E o segundo é fazer a questão de parceria mesmo. Às vezes, o dia que eu precisar de um profissional do segmento, eu já sei com quem falar. Eu vou falar com a Aline, que a Aline vai me orientar. A gente pode fazer um projeto. Hoje está muito mais fácil. A gente pode fazer projeto em paralelo. Eu já atendi empresa em Goiás sem nem saber a fachada de como que é. Por gestão de processo, enfim, uma infinidade de coisas. Hoje dá para fazer. Hoje não tem problema. Então, eu agradeço, tá? Então, eu fico à disposição. Eu que agradeço, Renato, o convite, viu? Prazer aqui dividir esse momento com você, né? São mentes pensantes aí, pensando em ajudar outras pessoas também. Então, estou muito agradecida, viu, pelo momento e pode contar comigo, com certeza. Se você quiser outro tema, se der para contribuir com outro tema, pode me chamar que eu venho. Sim, pode ficar tranquila. Quando for nessa área de tiver alguma coisa relacionada, ou às vezes mais para o final do ano, a gente bate um papo sobre outros assuntos. A gente pode falar sobre única e exclusivamente sobre estratégia de mentoria. Eu vi no seu currículo lá também, aproveitando que você também trabalha com educação corporativa, né? Você não comentou, mas estou aqui, né? Você faz essa parte de educação corporativa também. A gente pode
num futuro, falar sobre educação corporativa, educação continuada, como que eu posso fazer o desenvolvimento dentro da organização, dos meus colaboradores, com curso, treinamento, palestra, né? Então, assim, a gente pode abordar isso daí, que eu acho muito enriquecedor para as empresas de uma forma geral. Combinado. Combinado? Então, até, Aline. Muito, muito obrigado e até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.